ser comedido, tô tentando apresentar esse programa sem emoção. Não agindo com a razão, mas não tá, não tem como, né? O Quebrado está no ar e o Palmeiras foi eliminado! Os tiozinhos tão malucos! Esses tiozinhos tão loucos hoje! Palmeiras não tem mundial! Palmeiras não tem mundial! É isso, galera. O programa hoje é pra você, torcedor palmeirense, que tá indignado com o Abel Ferreira. Pra você que viu e enxergou erros nessa escalação, porque eu não sou palmeirense, mas eu tô puto, eu tô indignado. Ô Abel, que vacilão que você foi hoje. Você deu de mão beijada essa vaga, essa classificação pra semifinal da Copa do Mundo de Clubes da FIFA para o Chelsea. Você vacilou, Abel. E o cara que tá aqui do meu lado aqui, todo feliz porque não vai pagar a aposta, e na verdade os dois, Os dois não vão pagar a aposta. Os dois não vão pagar a A aposta. gente tinha 2 apostas rolando aqui, os dois não vão pagar a porra. Era. Tá, corpo de pai, deixa eu só te falar uma coisa. Manda, galera, manda seu superchat, deixa seu like. 1000 likes eu tiro meu colar por um mês. 1000 E, ó, likes você vai tirar por um mês? Errei. É por um mês, um mês. 1000 likes por um mês. Manda seu superchat. Torcedor palmeirense, eu quero te ouvir. Torcedor palmeirense, desabafa. Eu quero te ouvir. Vem aqui pro programa agora aqui falar tudo que você tá pensando, tudo que você sentiu e tudo que você tá indignado, porque Corpo de Pai vai ler e vai falar pra gente aqui uma salva de palmas para Corpo de Pai. Senhoras e senhores. Pode mandar tudo que a gente vai ler tudo. E ele falou, 1000 likes ele tira o colar por um mês. Ajuda a gente, por favor. Willames, Marcelinho Carioca, por que choram de alegria? Por que comemoram? Cara, se tem 2 coisas que não decepciona, se chama Palmeiras no Mundial e Chelsea no Mundial, cara. Marcelinho Carioca, fala pra gente, que alegria, que sorriso, irmão. Thank you so much, Chelsea. I love you. É uma vitória pra nós. É esse aqui, ó. Ih, já? Que isso, cara? Nunca serão. Nunca serão. Você arranjou. Serão. Arranjou, não é minha. Sua não. Essa aí foi contra o Vasco, cuidado com a mesa. Deixa aí. Tá, mas deixa Deixa aí. do ladinho dele, Tem mais uma aqui. pra ficar bonitinho. Cara, o São Paulo Ai, tem 3 peraí. dessa daqui, irmão. Ai, Que isso? ai, Ah, você trouxe numa sacola verde. Que bom Ai. sinal, que presságio. ai. Que Ai, isso, Marcelo? ai, você Não, não aí tem já ideia. veio uma conversa que eu não vou concordar. Você não tem ideia, cara. Você não tem ideia. Que isso, cara, Souza? Ele tá quase Essa chorando. alegria. Você tá louco, mano? Você tá louco, mano? Você não tem ideia. Nunca serão. Nunca serão. Ó, não tem. Não te dou. Não vou te dar. Não vou te dar. Souza, pode pegar que você também tem. Por favor, Souza. Fala pra ele que você não vai dar. Pode? Só que o Souza é tricampeão. Você... Eu o não seu vou time te foi- dar também. Você tá aí, Isa? Eu não vou te dar. Eu não vou te dar. Você quer muito. Você vai até na FIFA pedir. Me dê, Mas papai, eu não me dê. vou te Mas e dar. 51? 51 é ping, irmão. 51 é cachaça. Pura. Ó, e olha embaixo, só embaixo. Olha lá embaixo. Mostra ali, Souza, embaixo. Olha ali, ó. Ó, tá vendo? FIFA. Primeiro campeão Palmeiras, mundial. eu te amo, Palmeiras. Você nunca vai me decepcionar. Você nunca me decepciona. Você vai. Quando você acha que vai, aí vem o azulzinho e arrebenta. Bom, essa zoação, essa azulzinho Zoação gozação... não é fato. Não Vocês falha. estão se divertindo. Deixa ela. Mas vamos falar... Não, eu tenho 3 no Mundial. Tem que respeitar. Você ganhou uma primeira contra o Vasco, quer ficar roncando do Palmeiras. Vamos falar tudo sobre o Palmeiras hoje. Vamos falar tudo sobre essa derrota, essa eliminação que pra mim foi um vexame, pra mim foi um vacilo, pra mim foi um erro do técnico Abel Ferreira. Não entrou... Ô, Souzinha. Oi. Não entrou com seus principais meias. É. Não entrou com o Maurício e nem entrou com o Rafael Veiga. Não. O segundo tempo, o primeiro tempo só deu Chelsea. O Palmeiras até tentou marcar o Chelsea, mas não conseguiu. Aí no segundo tempo o Chelsea dá uma vaciladazinha, vai um pouquinho pra trás, o Palmeiras cresce no jogo. E aí quando o time... Aí, Juca, eu até falei aqui, no momento que esses jogadores que inicia a partida tá melhor, ele vai e muda. Aí, cara, você vai jogar contra o Chelsea, pô. A zaga é uma zaga forte, é os caras que não tem como. Você vai pedalar, vai fazer as coisas e não vai conseguir nada. Não era pra ter mudado. Eu né, não Souza? teria mudado. Se eu comecei e o time melhorou, se eu tivesse que mudar, eu mudaria no primeiro tempo. Aí eu entraria com o Maurício, entraria com o Flaco Lopes, porque não adianta você colocar um cara porque o cara é mais rápido e o cara não fazer gol, pô. De novo, Vitor Roque. Mais um jogo tigrinho passa em branco.
Já falei pra mudar o nome pra Vitor Reg. Marcelinho Carioca, você acha que o primeiro tempo o Chelsea conseguiu ter tempo pra comer pizza? Ah, você não tava com uma pizza debaixo da perna. O Chelsea, ele jogou muito mais que o Palmeiras sentiu. Falei, ó, o Mikael uma mãe, o zagueiro uma mãe. Quem você considera motoboy de pizzaria na zaga do Palmeiras hoje? O Vanderlan, na lateralzinha esquerda, tava uma avenida. O Fux até atuou bem. Mas o Vitor Roque também. E o Facundo Torres, meu amigo, Palmeiras Não, pra tava mim, com o Giai. menos 4. Pra mim, o Giai foi o pior. E Jai mal também, muito bem Nossa, lembrado. muito mal. Mas assim, Muito. E já era para ele ter mudado no intervalo, ele esperou ainda mais um pouquinho. O Chelsea voltou, o Palmeiras conseguiu melhorar um pouco no segundo tempo, mas depois, o Souza frisou muito bem que o menino que entrou no segundo tempo, o grande que era do Fluminense, no Chelsea, pelo Chelsea. É o... Como é que chama ele, meu Deus? Zé, não, quem Calma, não? calma. Não é Zé, não. Ele jogava no Vasco. Você não? Não, o Andrei muito bem. O atacante que entrou. O João Pedro. João pô. Pedro, bom demais. Pô. E ele fazendo a parede, ninguém dando uma chegadinha ou empurrando, Foi quem o cara tocou no dominando. Jai. Quer dizer, o Palmeiras não entrou no jogo como uma decisão, o último jogo, a última partida. Ele ficou assustado. Agora, o Cocu toda hora ali, ó, no Estevão, chegando. Curela. O Curela ali, ó. O Curela entrou na mente tentou entrar na mente do Estevão, não conseguiu, porque o Estevão fez um gol, aliás. Foi um dos que conseguiu se destacar dentro desse time do Palmeiras. Quem vocês credenciam, assim, que mais ficou devendo nessa partida? Eu acredito, eu tô batendo nessa tecla. Isso, pode tirar essa faixa, porque o time que ganha do Vasco não pode dizer que é campeão do mundo. Ai. Como você vê essa partida? Ô Souza, como você vê essa partida? Claro, foi uma opção do treinador não... Até babei aqui a pizza que eu comi. Foi uma opção do treinador não entrar com seus principais meios. Respeitou demais o Chelsea. O Abel Ferreira respeitou demais o Chelsea e não impôs o ritmo que ele falou que ele ia jogar? Cara, ele se defendeu, tentou marcar o time. A gente já sabia que ia ser difícil, até pelo sistema defensivo todo desconfigurado. A gente sabia que ia ser muito difícil, quase a defesa toda reserva. Essa é a realidade. E todo o sistema do Palmeiras hoje, cara, não funcionou. O principal jogador do Palmeiras não jogou nada hoje, pô. Richard Rios. Não jogou nada. O Emiliano Martins só conseguiu ser melhor que ele. Aí ele cansa no segundo tempo, porque ele foi ficar correndo atrás dos outros, com marcação individual. Agora, eu tô com o Marcelo, eu corroboro com o Marcelo. Eu acho que se tivesse que mudar, ele teria que mudar no intervalo. Sim. Quando ele não muda no intervalo, o time melhora, tem oportunidade de gols, cria algumas chances. Qual foi essa lógica de mudar depois? Que já tinha melhorado, já tinha empatado o jogo? De novo, né, Corpinho? Ele coloca o Alan pra correr atrás do Enzo. Cara, o moleque é atacante. Você coloca o moleque atacante pra correr atrás de um volante. Aí o moleque gasta toda a energia dele correndo atrás do cara. Aí você chega uma hora que cansa. Você correr, porque... Falei pro Marcelo aqui, o Chelsea é um time que dificilmente, quando ele joga a bola num cara que faz a parede, não tem um jogo apoiado. O pessoal fala muito de jogo apoiado hoje. Então o Chelsea hoje já sabia e creio também que vai ser um jogo muito complicado pro Fluminense. Pra mim, esse Chelsea, as pessoas esquecem que o Chelsea... Fluminense passa com o pé nas costas. Fluminense passa sem perigo. Fluminense tá na final. Fluminense tá na final com tranquilidade. Hoje o Palmeiras se acovardou. No meu ponto de vista, Marcelo, o Flamengo trucidou esse Chelsea. O Flamengo deu um nó tático nesse Chelsea. Como não dá pra comparar? Não, Juca. Como não dá pra comparar? É o mesmo time. É o mesmo time. Mas o time do Flamengo é muito melhor. E assim, o jogo do Flamengo é um jogo que propõe jogo. O Palmeiras o Caicedo não jogou hoje. O Palmeiras é um time reativo, ele se defende. Ó, o jogo que todo mundo achou que o Palmeiras ia entrar se defendendo, foi o melhor jogo do Palmeiras, foi contra o Botafogo. Amassou o Botafogo por quê? Porque quis jogar, pô. O Palmeiras hoje tem elenco pra poder jogar. De igual pra igual qualquer time. Não ficar se defendendo, pô. Agora, você decide se defender e você faz algumas escolhas pensando em contra-ataque. Pô, eu prefiro ter o Fraco Lopes na frente que faz gol do que eu, de novo. Eu não tenho nada contra o menino, Vitor Roque. Mas o cara não fez gol, não conseguiu jogar no Barcelona. Não conseguiu jogar no Betis. Aí os caras pagam 150 milhões nesse jogador. Ele pode fazer. E outra coisa, Juca.
Daqui a 5 jogos ele pode fazer 20 gols. Ele foi contratado pra isso, pô. É o jogador que sai mais devendo nessa apresentação do Palmeiras no Com Mundial. certeza. Com certeza. Até o Estevão, que não vinha tão bem, fez gol hoje. Apanhou muito. tomou esculacho, tomou várias chegadas. Os caras uma chegada arregaçou com também, ele, deu uma chegada, quase tomou cartão e fez gol. Agora, Vitor não dá- Roque é unanimidade, assim, a decepção pro Palmeiras, o Marcelinho? Não só nesse Mundial, mas já há bastante tempo. Mas é fato, o Abel não pediu esse jogador. Ele deixou claro, é o jogador da lei. Não pediu, mas tá jogando. Todo jogo ele Não, entra, tudo bem, todos mas, os jogos ele entra como titular. não é de agrado dele. Um outro ponto. O Mikael, novamente, demonstra que não é um reserva à altura de Murilo e de Gustavo Gomes. O Vanderlan, ele tava, se pegasse o shortinho ali, ele tava borrado, Tava irmão. cagado. Sentiu Tava igual você na a estreia no pressão. Maracanã, né? Não, ali o pé de anjo desenvolveu. Foi bem, foi muito bem. É diferente. Depois da comida de rabo. É. Entendeu? E aí, nunca será. Só um minutinho, só um minutinho. Nunca será. Salve, nação corintiana, tudo jóia? Gente, olha eu aqui de novo, Mineirinho na voz, trazendo pra vocês um cortezinho aí do programa Pode Par com Marcelinho Carioca, vibrando, cantando, dançando. Marcelinho vai à loucura. Aliás, vários ídolos corintianos foram à loucura nessa noite de 4 de julho de 2025 com a eliminação do Palmeiras para o Chelsea por 2-1 no Mundial de Clube. O Corinthians é o último campeão mundial de clubes brasileiro. Palmeiras já tentou em várias oportunidades e não conseguiu. Então, eles nunca serão, e aí eu tô trazendo um vídeo para vocês de repercussão dos ídolos corintianos comemorando, vibrando, tirando o sarro do palmeirense nessa noite aí de 4 de julho, onde o Palmeiras não conseguiu passar para aí a semifinal do Mundial de Clubes. Os ídolos comemoraram demais e foi assim uma noite espetacular, vendo o Chelsea vencer o Palmeiras de 2-1. E o Palmeiras saiu perdendo o jogo no primeiro tempo e no segundo tempo o Palmeiras empatou. O Palmeiras até cresceu no jogo. Aos 16 minutos do primeiro tempo, Lincoln abriu o placar e o Estevão, que é um baita de um jogador, acabou empatando o jogo aos 53 minutos do segundo tempo. O Palmeiras com o Estevão tem uma qualidade assim incrível. O Palmeiras com o Estevão joga diferente, mas Estevão acabou, foi pro Chelsea, agora vai representar o Chelsea. Aliás, o Chelsea, na minha modesta opinião, como um cara que é apaixonado por esporte, um cara que analisa do futebol, vive pelo futebol, acho que o Chelsea deveria ter ampliado o placar no primeiro tempo, porque foi um volume de jogo espetacular. Então, o Palmeiras ontem, para mim, não jogou nada. A defesa do Palmeiras ontem foi péssima. Foi péssima. Nossa Senhora, a defesa do Palmeiras... Na verdade, o sistema defensivo do Palmeiras ontem não jogou nada. A defesa do Palmeiras ontem foi uma mãe. O Palmeiras sem o Gustavo Gomes, o Piquerez, o Murilo, o Palmeiras não tem sistema defensivo. E por isso acabou levando um baile aí do Chelsea no primeiro tempo. Então, venceu o Chelsea mereceu, porque jogou muito mais do que o Palmeiras, envolveu o Palmeiras, né? Na verdade, o sistema defensivo ontem estava com o Everton, que tem 37 anos, falhou no segundo gol do Chelsea, falhou, porque o Everton já não tem há algum tempo mais envergadura, né, para jogar no gol do Palmeiras, porque se fosse um outro goleiro que tivesse elasticidade, ele conseguiria voltar naquela bola e fazer a defesa. Mas o Everton já tem uma idade avançada, o Everton já há muito tempo não consegue ser o destaque do Palmeiras. Lembra do Paulistão? Onde o Corinthians venceu o Palmeiras por 1-0 com gol de Roberto? Ali foi uma falha terrível do goleiro, o Everton, porque ele foi de mão trocada para fazer a defesa
Ele tinha que ter posicionamento, ele não teve. O Everton, há algum tempo, é ídolo do Palmeiras? É ídolo do Palmeiras. Mas passou. A história do Everton, ninguém vai apagar. Mas o Palmeiras precisa urgentemente contratar um outro goleiro. Precisa contratar um goleiro jovem, um goleiro de uns 20 e poucos anos, um goleiro que está em ascensão. O Everton não está mais em ascensão. O Everton, assim, algum tempo, ele já está em decadência. Faz tempo que o Everton está em decadência. Está caindo o seu futebol. Não está mais merecendo ser titular no gol do Palmeiras. Se fosse um goleiro jovem, com elasticidade, assim, na sua melhor forma possível, teria voltado e defendido aquele gol ali, né, do contra, do Palmeiras, né, que o Richard Rios fez. Então, o sistema do Palmeiras ontem tava uma mão com açúcar, tava uma mãe. Everton tá no gol, na lateral Giai, Bruno Funks e Mikael e Vanderlan. Esse sistema aí não tem quem não passa por ele. Maurício fez muita falta, Murilo fez muita falta ontem, o Gustavo Gomes fez muita falta ontem. O lateral, pra mim, o Piquerez é o melhor lateral em atividade aqui no Brasil. É o melhor. Piquerez fez uma falta absurda, né? Absurda. Então, o sistema defensivo do Palmeiras, que não era seguro, não estava sendo segura, mas com Gustavo Gomes, Murilo e Piquerez, o Everton tem mais tranquilidade. E aí o Everton, ontem, sinceramente, pra mim, está em final de carreira, porque não teve a elasticidade suficiente para voltar para fazer aquela defesa, assim, que era primordial, até porque o Palmeiras no segundo tempo jogou muito bem. O Palmeiras jogou de igual para igual com o Chelsea. No primeiro tempo, não. O Chelsea deu um baile e para mim foi injustiça do Chelsea não ter ampliado o placar no primeiro tempo. Mas no segundo tempo, o Palmeiras cresceu e jogou de igual para igual. Naquele momento que o Chelsea fez o segundo gol, o Palmeiras estava até melhor. Estava até melhor. Para mim, o que tá matando o time do Palmeiras é esse tal de Vitor Roque. Vitor Roque é jogador da Leila. Vitor Roque foi contratado por 25 milhões de euros e não tá jogando nada. Deixaram o Flaco Lopes no banco para colocar Vitor Roque, para mim é um erro grotesco, porque o cara não tá jogando. Pode vir a jogar? Pode, mas não está jogando. Palmeiras errou, o Abel Ferreira tem errado na escalação do Palmeiras, colocando o Vitor Roque e deixando aí o Flaco Lopes no banco. O time do Palmeiras com o Vitor Roque não tem poder de ofensividade. O time do Palmeiras com o Vitor Roque se torna um time sem ataque. Então o Flaco Lopes deveria ter entrado jogando, porque tá merecendo há algum tempo, que tem jogado muito mais do que o Vitor Roque e não tem colocado o pé no banco. Infelizmente, né, o Vitor Roque foi contratado a pedido aí da mamãe Leila e não a pedido do Abel Ferreira, porque o Abel Ferreira não é fã do Vitor Roque. E aí, o Palmeiras, pra mim, outro erro do Abel Ferreira, ontem ele errou em tudo. Foi aí deixar o Rafael Veiga e Maurício no banco. Pra mim foi um erro grotesco, um erro assim, bárbaro, que não poderia ter acontecido. Na verdade, o time do Palmeiras ontem não jogou nada. O Richard Rios joga muito, é um cara que tem uma habilidade, é um cara que fortalece o meio-campo do Palmeiras. Onde o Chelsea ganhou o jogo do Palmeiras no primeiro tempo? Foi no meio de campo, que estava o time do Palmeiras completamente desolado em campo, um time que não tinha consistência. A vitória do Chelsea foi justa pelo que jogou, pelo que apresentou no primeiro tempo. Para mim foi muito justo a vitória do Chelsea por 2-1 contra o Palmeiras. Na verdade, o Palmeiras ainda não conseguiu vencer um time inglês no Mundial. Não conseguiu. Foi o único brasileiro que não conseguiu vencer aí um time inglês no Mundial. Contra o Porto, o Palmeiras jogou muito, mas a bola não entrou. O jogo terminou 0-0. Então, pra mim ontem, o Abel acabou sendo covarde, né? Que jogou com medo. O Palmeiras era para ter jogado muito mais, né? Então teve a oportunidade de ganhar o jogo, mas o medo
de perder tira a vontade de ganhar. Então o Palmeiras deixou muito a desejar, teria que ter jogado ontem, era um revanche. O Palmeiras em 2021 foi eliminado para o Chelsea pelo mesmo placar de 2-1. Pelo mesmo placar. Então o Palmeiras ontem tinha chance. E o time do Chelsea não é bom. O Fluminense tem a possibilidade de passar pelo time do Chelsea. O Flamengo amassou o Chelsea por 3-1. O time do Chelsea é fraco. O Palmeiras ontem foi covarde. Abel Ferreira escalou o time mal. Abel Ferreira errou grotescamente na escalação do Palmeiras ontem. Errou feio de deixar o Murilo e o Rafael Veiga no banco. São jogadores meia ofensivos, são jogadores articuladores, são jogadores pensantes, são jogadores que jogam tanto com a bola no pé, sem a bola no pé. Porque com a bola tem técnica suficiente para fazer as invertidas de bola, fazer as infiltrações, e sem a bola tem posicionamento. É um cara que preenche bem espaço. Então o Palmeiras saiu por um time que é fraco, não será o campeão mundial do Super Mundial. Não será. E acredito eu que o Fluminense, mesmo tendo um time que tem muito menos que tem muito menos qualidade do que o Palmeiras, tem chance real de passar para o Chelsea. Porque o Chelsea não é esse time todo. Desculpa, o Chelsea não tem essa qualidade toda. Chelsea perigoso foi o Chelsea de 2012, onde o Corinthians se sagrou campeão mundial, mas sofreu. Portanto, o goleiro Cássio foi o melhor jogador em campo, porque foi extremamente decisivo, que tinha um time muito qualificado, um time muito habilidoso, um time muito forte. E o Chelsea de hoje não é assim mais. Palmeiras ontem foi covarde, não jogou nada. O técnico Abel Ferreira, que é um bom treinador, isso eu não vou tirar a qualidade, é um bom treinador, errou feio ontem na escalação do Palmeiras, deixando claro para vocês que Maurício e Rafael Veiga são jogadores importantíssimos, que não podem ficar no banco. Quando o Abel Ferreira tirou esses dois jogadores e povoou o meio de campo com jogadores que não têm tanta qualidade para fazer a infiltração, a inversão de bola, para fazer o apoio do ataque, o Palmeiras perdeu a força no meio de campo. Por isso o Chelsea deitou e rolou, e o placar de 1-0 no primeiro tempo foi pouco pelo o que o Palmeiras apresentou e pelo que o Chelsea envolveu o Palmeiras no jogo. Mas, o Palmeiras agora é voltar para casa, tentar ir, no Brasileirão, tentar ir na Copa do Brasil, Libertadores, mas o Mundial, o sonho acabou. Aliás, o Palmeiras nunca venceu um europeu no Mundial da FIFA. Não venceu agora, em 2005 ou 2025, nenhum europeu, e nunca venceu em 2021, que enfrentou um europeu que foi o Chelsea, acabou perdendo por 2-1, o mesmo placar de ontem. Rapaz, o sonho acabou e o sarro continua. Ai, rapaz, eu tava olhando os vídeos do Craque Neto, tá vendo o vídeo do Marcelinho Carioca, vendo os vídeos dos ídolos corintianos, tirando o sarro, e a hashtag dos caras nunca serão campeão mundial. Corinthians, não pode esquecer, Corinthians é bicampeão mundial, tá? 2000 contra o Vasco e 2012 contra o Chelsea, aquele jogo, sabe, assim, de abalar o coração da gente. Então, mais uma vez o Palmeiras ficou pelo meio da estrada, tem um time bom, mas Abel errou, o time do Palmeiras foi covarde, não jogou nada, e nesse Mundial, o Palmeiras também não tem jogado assim aquela bola de encher os olhos, não. Estava vencendo porque é um time que tem até uma qualidade, mas eu vou te falar, o Palmeiras não caiu no grupo da morte, porque o grupo da morte está do outro lado, é Borussia, é o Real Madrid. Então esses aí sim, o Palmeiras não jogou nada ontem, e quanto o Inter de Miami, quanto o Messi, o Palmeiras estava tomando 2 gols, 2-0. O Suárez marcou aos 34 minutos o segundo gol. O Palmeiras foi lá, acabou empatando, mas naquele jogo
o Palmeiras demonstrou sua fragilidade e ontem apresentou o mesmo resultado que contra o Inter de Miami. Só que o Chelsea tem um pouquinho mais de qualidade, e contra o Inter de Miami o Palmeiras empatou, e ontem o Palmeiras perdeu e deu adeus o Mundial e tá em casa. Palmeiras nunca será, ou seja, mais uma vez voltou para casa ser o Mundial. O sonho continua. Aliás, o sonho acabou ontem. Palmeiras teve chance de ser campeão mundial quando não era o Super Mundial de Clube. Com o Super Mundial de Clube, os times europeus têm mais dinheiro, né? Investe mais e se torna muito difícil de um brasileiro ser o campeão do mundo. O último é o Corinthians. E eu acho que vai durar por muitos e muitos anos o Corinthians ser o último campeão sul-americano. Gente, quero agradecer pelo carinho, tô feliz demais. Ver o Palmeiras ser eliminado é maravilhoso. Eu e mais milhões de corintianos, 40 milhões de corintianos, estamos felizes com essa eliminação do Palmeiras e com vários erros aí do Abel Ferreira e com um jogo covarde do Palmeiras porque entrou com medo do Chelsea. Gente, o que vocês acharam do jogo? O que vocês acharam? Quero ouvir a opinião de vocês, tá? No vídeo, quero saber de vocês também, o que vocês acharam, né? Dessa eliminação do Palmeiras, qual que foram os pontos fracos do Palmeiras. Eu pontuei vários aqui, mas quero ouvir de vocês. Registre seu comentário no vídeo, deixe também o seu like para fortalecer o nosso trabalho e o YouTube entender que vocês estão gostando do conteúdo e recomendar para toda a nação o nosso vídeo. E deixe a inscrição. Detalhe, não esqueça de ativar o sininho, porque todo dia eu gravo conteúdo e vocês receberão tudo de primeira mão. Sem mais delongas, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.